Voltamos para mais uma live, continuar aí conversando sobre as causas LGBT+, e vamos lá esperando o povo chegar. Deixa eu mandar para os amiguinhos aqui o convite. Sejam bem-vindos, vamos entrando, vamos enviando a live para os amigos. Gente, que live maravilhosa. Que parada. Sensacional. Muito obrigado a todo mundo. Vamos esperando nossos amigos chegarem, entrando. Gente, tô aqui maravilhado com isso. Querendo muito tudo isso. Gente, vocês são demais. Deixa eu achar aqui os amiguinhos. Amiguinhos, achei um. Deixa eu mandar pro Flávio aqui. Vamos mandar para Calazans. Pronto. Não achei, eu achei. Voltamos. Menino, que maravilha de primeiro bloco musical, com vocês respondendo as dúvidas deles. E galera, continua deixando as perguntas aí na caixinha que a gente lê. O Beto, que é mais novo que eu, assim acho, presta atenção nos comentários aqui, porque o tio é cego e eu estou escrevendo errado. Mas, gente, e aí? O que mais vocês têm? E deixa eu ver qual que tinham pegado aqui. Vocês têm medo de divulgar a doutrina espírita no movimento LGBT e serem cancelados? Tinha essa pergunta anteriormente. Vocês têm medo do cancelamento? Eu não sinto necessariamente medo. Eu acredito que o movimento LGBT, infelizmente, por sermos pessoas que sofremos bastante com rejeição e com agressões, né, de movimentos religiosos, então eu sinto que existe uma certa resistência a tudo que envolve religião, de parte de algumas pessoas. Tipo, é aquela coisa que você diz assim, eu sou religioso. Ué, mas você não... como assim você é religioso se as religiões condenam a gente? E aí você tem que dar toda aquela volta no quarteirão, né? Não, calma lá, eu sou espírita. Calma lá, o espiritismo é uma religião de amor, o espiritismo é uma religião que acolhe, é uma religião que traz o bem. Mas eu acredito que eu não tenho medo de cancelamento justamente porque ao propagar o espiritismo, a gente propaga essa doutrina de amor que acolhe as pessoas e que mostra que ela abraça todo mundo, entendeu? Então, quando a gente mostra esse abraço, as pessoas tendem a se sentir acolhidas e aí a reação é legal. Pelo menos tem sido. Isso. Eu não tenho medo também. Eu acho que eu tenho mais medo de... não vou dizer que medo, não. Porque eu acho que eu acho que eu sou muito polêmico. Eu costumo dizer que eu sempre fui polêmico em escola, sempre fui polêmico. Polêmico não porque eu gosto de briga, mas porque eu gosto de tocar em assuntos que vai ter vespeiro. Então eu gosto de falar de coisas que vai mexer, de tirar as pessoas e sacudir da zona de conforto. E eu tenho que tomar cuidado com isso às vezes, porque é o meu jeito, às vezes, de chegar e trazer temas polêmicos em casa. Então, quando eu subi para minha mãe, por exemplo, eu não tive nenhum respaldo de ter aquela coisa de dedos. Eu sempre fui de chegar e falar, não, é preto no preto, branco no branco. Então, eu sempre fui muito claro em tudo. Então, às vezes, eu evito de falar, acho que de política. Porque, inclusive, fiz a postagem recentemente, fui cancelado por alguns dias. Mas, por uma questão LGBT, não. Não, acho que eu trabalho com isso, inclusive, né, em grupos voluntariados. Então, eu preciso falar. Eu acho que as pessoas que, como, né, o Roani, né, disse aqui, tem muito medo. A gente vê uma resistência de pessoas LGBTs para com religião. Porque toda vez que falam em religião, aí eles ligam ao pecado, aí ligam ao sofrimento, perseguição que sofreram. Então, eu acho que existe mais uma resistência das pessoas, LGBTs inclusive, e sem falar do movimento, não vou dizer no todo, tá? A gente não pode também generalizar o todo o movimento, mas grande parte do movimento mais conservador espírita tem uma resistência. Então, por exemplo, a minha página ela não tem nome espírita, é Conectando Caminhos. Então, nem todo mundo sabe que eu sou espírita. Então, quando vê Conectando Caminhos, aí vem uma bandeira, uma pessoa com LGBT nem segue. Fala, vou seguir para quem nem é espírita. Então, a gente vê que existe assim aquela coisa, só segue você se tiver espírita no teu nome lá da página que você faz. Eu já percebi isso também. Mas eu não tenho, não. Eu acho que, pelo menos assim, não. Eu precisei aprender a me controlar um pouquinho. Eu também não tenho medo, não, sabe? Eu
Inclusive, gosto de falar bastante, porque eu acredito muito que é através da discussão, só através da discussão, né? É através dessa conversa, é através do tocar na ferida que a gente vai conseguir ir quebrando alguns gelos, desatando algumas amarras. Então, esse medo eu não tenho, não, de cancelamento, não. Eu acho que, inclusive, a minha página começou... Eu também comecei nessa vibe, assim. Tipo, eu comecei trazendo conteúdo espírita, mas no começo, se vocês entrarem no meu Instagram e descerem lá embaixo, no começo não tem também tanto conteúdo espírita assim, que você olha assim, livro dos espíritos, pá! Porque eu percebi que eu comecei com meio que um medo de falar sobre o espiritismo enquanto falava de ser LGBT. Isso é uma coisa interessante, assim, porque poxa, não tem por que ter medo, sabe? Aí depois de um tempo eu perdi esse medo, eu percebi que, pô, gente, eu preciso falar, isso precisa ser falado, a gente precisa mostrar, enquanto LGBTs, que somos espíritos. E foi engraçado, assim, Fábio falou aí, eu me relacionei com isso. Legal. Tem uma pergunta aqui, gente, que foi Aí, a... Dani, Cadê? Tem Bobô! Um beijo, amor, que tá por aqui. A Melinha também, amore. Tatiana, eu acredito. Tatiana Pires Maia. Eu acho a pergunta dela excelente para a gente trazer aqui para a pauta. aí, Como Dani. inserir a pauta LGBTQIA+, nas casas espíritas? Até agora, só vi palestras sobre homossexualidade na minha casa espírita. Eu penso, tá, que as próprias pessoas da casa já podem começar a questionar, porque como é que eu posso fazer o meu papel? Eu sou hétero, né? Ou seja, eu tenho um relacionamento, sou homem, gosto de mulher, mulher gosta de homem, hétero. Eu sou hétero, não sou LGBT, aí eu tô dentro da minha casa espírita e eu olho para os quatro cantos e não vejo uma pessoa transexual, eu não vejo uma pessoa gay, uma pessoa lésbica. Por quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer dentro do seu movimento. Por que não temos pessoas LGBTs aqui na nossa casa espírita? Inclusive, outra pergunta, indo mais além de LGBT. Por que não temos pessoas negras dentro da nossa casa espírita? Vocês já perceberam isso? A quantidade de pessoas negras na casa espírita é muito menor do que pessoas brancas, se a gente for analisar. Por que será? Então temos que fazer a pergunta, por que não temos uma drag queen na casa espírita? A gente tem aqui a Calazans. Por que não tem uma drag queen? Né? Por quê? Essa é a pergunta que tem que começar a ser feita no grupo. E aí as pessoas vão responder. E aí que vocês começam a perceber se vai tendo palavras que acabam sendo LGBT-fóbica, o posicionamento de uns, e a gente já vai entender o porquê que não tem. Então a gente tem que se questionar por que não tem, e a partir daí começar a fazer um movimento de entender a causa através de vozes LGBTs, tá? Claro, cada um tem o direito de estudar, mas procurem pessoas LGBTs que vivenciam aquilo, que vão ter o papel, né, de dizer, não, é assim. Porque não adianta você ir lá procurar um Haroldo Dutra, procurar, por exemplo, um Divaldo Franco, uma Nete Guimarães, que você vai encontrar algumas coisas que vão alimentar o seu preconceito. Eu vou falar porque eu já pesquisei e me choquei. Por isso que eu também resolvi montar o Conectando Caminhos para falar de LGBT. Porque eu vi palestras que eu falo, não, tá, peraí, como assim? Né? Então, procure pessoas LGBTs, espíritas que se propõem a estudar, e aí vocês começam a trazer essas pautas para dentro da casa espírita. E não só sobre isso, tá? Sobre machismo, sobre racismo, xenofobia, preconceito para com religiões de matrizes africanas, tudo isso é pauta, gente. Precisamos trazer e questionar a nossa casa espírita, e não apenas ficar falando de evangelho, de caridade, que é importante, mas às vezes a gente fica só na teoria e tem coisas muito mais importantes que precisamos lutar e muitas vezes a gente fecha os olhos. Eu acho que a casa espírita ela é um ambiente muito propício para discussões e para conversas. Então, assim, a gente tem estudos, a gente tem evangelizações, a gente tem trabalhos de grupo de juventude, a gente tem uma série de trabalhos e de ações dentro da casa que permitem essa conversa. Então, eu acho que mesmo que a casa não traga justamente a ideia, poxa, sou LGBT, estou dentro da casa espírita. Não, vamos provocar, vamos trazer essas discussões para dentro. E isso é muito importante. Justamente porque a gente tem esse ambiente mais propício, né, dentro da casa espírita, por termos todas essas ações que permitem isso. Isso, e essa fala de vocês conversa muito comigo, porque eu bato muito numa tecla de naturalização, né? Então, a partir do momento que se naturalizar esses corpos
não só nas casas espíritas, mas trazendo para a realidade da temática dessa live, dessa proposta, por que não elaborar um mês dedicado à diversidade, né? Tem muito do que se falar da diversidade, e principalmente no país que vivemos, onde é o país que lidera, né? Está lá no primeiro lugar no ranking, que mais mata corpos LGBTs, que mais está aí causando violência, violando, propor a fazer um mês inteiro dedicado a essa pauta, trazer palestrantes drag queen para falar sobre isso, né? Promover debates, promover, de fato, momentos que tragam a reflexão. E usando, né, se debruçando na nossa codificação, porque muito se fala na codificação, muito se traz da literatura espírita, mas eu percebo que fica muito nesse círculo, né? Fica nesse círculo, e nossa sociedade como um todo, ela se recicla. E essa questão da diversidade está aí gritando. Por que será que causa tanto furor quando um artista dá uma colocação mal colocada, quando um artista lança uma frase homofóbica, transfóbica, LGBTfóbica como um todo? Então, isso reflete que nossa sociedade ela está aí, nesse momento acalorado, que tudo gera grande discussão, porque é a falta de conhecimento. E a gente entende que a Casa Espírita, além de ser um local de oração, é um hospital, é uma escola. Então, é preciso promover esses debates, né? É preciso naturalizar a diversidade. E não falar superficialmente, porque eu percebo muito isso me incomoda Sim. muito. Então, é mais uma coisa, é mais um objetivo da Calazans, sabe? Se instigar os coordenadores de centro, os presidentes do centro, a falar da diversidade de forma profunda, sair da superficialidade, porque não dá mais, né? Os corpos LGBT não são mais sujeira debaixo do tapete que tem que estar escondido. Então, tudo isso requer estudos, momentos como esse, né? Que as pessoas vão entendendo, que vão introduzindo-se no tema e que comece a se desvincular de tanto preconceito, de tantas amarras, de tantas falas, de estar marginalizando esses corpos, não é? A gente não está mais nos anos 80, 90, gente. A gente já trilhou um caminho imenso. Então, muito dessa ignorância está relacionada à falta de discussão nas casas espíritas e em todo lugar, né? Eu acho que um canal muito importante, o pessoal fez uma pergunta aqui, especificamente para Calazans, sobre evangelização. Vai ser maravilhoso, ela respondeu. Mas eu acho que me lembrou também disso. A evangelização é um canal muito importante para a educação dentro da Casa Espírita e para trazer a conversação sobre diversidade. Porque é justamente, e desde cedo, respeitar as diferenças, a importância de respeitar a diversidade, de respeitar as pessoas diferentes, de acolher todo mundo. Isso vai crescendo, vai evoluindo. Você inserir discussões sobre saúde sexual, sobre a importância do equilíbrio sexual na vida dos adolescentes na evangelização. Você mostrar que fazer discussões sobre discriminação, sobre a importância de não discriminar as pessoas em todos os ciclos da evangelização, isso é muito importante, gente. Então, acho que é uma ferramenta muito, muito poderosa que a gente tem, a evangelização. Mas aí, responde aí, Carlos. Estou curioso para saber a resposta também. Olha, eu lembro de uma vez que a casa espírita que eu frequentava estavam desesperadas por conta da evasão de jovens dentro dessas casas espíritas. E aí começaram a fazer um movimento, sabe, muito bacana, atualizando a casa espírita, trazendo a realidade dos jovens para casas espíritas. E isso trouxe um resultado muito positivo. A casa espírita hoje está repleto de jovens envolvidos no trabalho como um todo. E agora chegou o momento da gente olhar para outra classe. E a classe LGBTQIA+, é essa. A gente entende, isso está pautado, isso é documentado, isso é pesquisado. Pessoas da comunidade LGBTQIA+, têm muito mais dificuldade de se envolver com uma religião, de se envolver com a fé. E aí a gente precisa pensar, por quê? Porque esses corpos sempre estão sendo julgados, esses corpos sempre estão sendo apontados. Então, eu trago mesmo essa proposta do acolhimento, porque funcionou muito para mim,
sabe? Eu fui uma criança muito julgada, muito apontada, muito podada por conta dos meus trejeitos, por causa da minha voz. E foi dentro da casa espírita que eu tive todo esse amparo social, psicológico. Então, eu sou uma prova viva que é necessário esse amparo, sabe? Então, eu vejo ainda um pouco de negligência. As casas espíritas ainda negligenciam muito essa questão. E aí a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla para ver se algum dia a gente consegue chegar no que deve ser, né? Perfeito. E só para pegar aqui, casando tudo que vocês falaram, né? O Raoni disse também, a Calazans, quando a gente fala de educação, tá? De diversidade, sexualidade, educação, né? Com as crianças, não está ensinando ninguém a ser LGBT, porque existe um discurso aí de ideologia de gênero que nem existe, um discurso mais absurdo, né, criado por uma bancada evangélica totalmente preconceituosa e conservadora na questão política, querendo uma manipulação aí por questão de religião, que também já deveria ser repensada há muito tempo por teólogos, e não entendo ainda por que não fizeram isso. Porque sabe que vão mexer em muita coisa, e aí eles não querem perder o poder que já tem há milênios, né? Mas enfim, aí outras questões. Mas não vai ensinar ninguém a ser LGBT, porque ninguém induz ninguém a ser nada. Eu não sou gay porque alguém chegou assim, você vai ser gay. Não. Eu sou gay porque eu nasci gay, eu me descobri gay, eu sempre fui gay. Então, eu via casais héteros se beijando na televisão, tinha os meus pais que eram héteros, amigos que eram héteros, tentei ser hétero, tentei namorar menina, não consegui, não tem como você tornar ninguém a nada. A gente tem que entender isso, você nasce assim, é uma experiência natural do humano e do espírito. Existe tanta diversidade na natureza, nos animais, nos espíritos, né? Então precisamos entender que é uma questão natural. Então, quando a gente fala de educação com as crianças, falar de sexualidade com elas, é trabalhar justamente esse respeito, trabalhar também o autoconhecimento, como eu me envolvo na sociedade, como eu posso detectar abusos, como prevenir, por exemplo, de uma gravidez precoce, do DSTs. Precisa se falar sim com os adolescentes, a gente precisa falar do respeito, né? Então, se não fazemos esse papel, a gente tem os homofóbicos do amanhã, né? Se não educamos hoje, serão os homofóbicos e preconceituosos do amanhã. E isso para tudo, gordofóbicos, racistas, preconceituosos e tudo mais. Então, se não educamos essas crianças hoje, elas serão o futuro do amanhã. E o que é que estamos plantando para o amanhã, né? Então, é importante a gente entender que não vai ensinar e induzir ninguém a nada. Eu já trabalhei junto com o Cairo, com a Amélia, que está aqui com a gente, com crianças, né, de várias idades na nossa casa espírita, e a gente já falou sobre esses temas. Inclusive, todas as nossas crianças eram de zonas periféricas e grande parte já tinha uma vida sexual ativa com 8, 7, 6 anos de idade, porque eram abusadas sexualmente. Então, a gente foi descobrindo isso, teve todo um processo por trás, a gente, né, buscou aí ver a questão, teve denúncia, foram presos os responsáveis, porém, crianças, né, estão expostas à sexualidade, à pornografia virtual, à indução, músicas, e se a gente não fala, quem vai falar? Tá? A gente não pode viver no mundo fantasioso da Poliana, de que, mas como é que eu vou explicar para uma criança, né, que uma pessoa é gay, por exemplo? É simples, é um homem que gosta de uma pessoa do mesmo sexo, a mulher gosta de uma pessoa do mesmo sexo, é uma pessoa, é uma menina, é um menino, enfim, gente, é a coisa mais fácil do mundo. A polêmica não está na criança, está em você, que está com tanto preconceito internalizado e precisa esvaziar a xícara para poder internalizar coisas novas e novos conceitos, né? Todo mundo dizer que eu não sei, eu fui criado numa educação conservadora em pleno século XXI, não é mais desculpa não, gente. A tecnologia está aí, em 2 horas, 3 horas de Google acadêmico, tu estuda e tu sabe muita coisa. Né? Então, não é mais... Maravilhoso, amigo. Eu tô aqui chocado, sabe, com tanta conhecimento, coisas que eu não vivi, vocês viveram, tipo, eu tô bem mais caladinho para observar mais e ver tudo. Mas aí o nosso amigo pergunta, já conforme a nossa luta, o nosso preconceito por sermos LGBT, como lidamos com o nosso preconceito da doutrina espírita, sabe? Além de ser LGBT, a gente lida com outro preconceito por sermos espírita. E aí, como vocês lidam com esses preconceitos, sabe? Me contem um pouquinho. Deixa a falar primeiro, gente, que ela sempre estava dizendo aquelas começa com você.
Certo. Repete aí a perguntinha, porque cortou para mim. Amiga, como você se vê com tanto preconceito dentro da doutrina espírita? Você já gera preconceito por ser LGBT. E da doutrina espírita, como que você leva esse preconceito? Como que você vê isso? Olha, a minha pessoa, eu já fui praticamente criado para lidar com preconceitos, né? Por ser negro, por ser um corpo LGBT e por ser espírita também. Então, enfrentei todos esses tipos de preconceito, eu enfrentei muito na cara lavada, sabe? Levando muito no peito mesmo e encarando muito na garra. Eu nunca tive nenhuma estratégia, também não foi fácil, né? Eu não vou dizer, ai, gente, imagina, super bem resolvida, lhe dei tudo no peito. Não, foi tudo muito difícil, mas era uma coisa que me fazia bem. Tá dentro da casa espírita me fazia muito bem. E eu lembro de uma época que eu precisei sair da casa espírita para fazer primeira comunhão. Foi um surto da minha mãe. E aí eu tive que lidar com isso, porque eu era muito bem acolhida na casa espírita, mas na igreja católica era diferente, né, meu amor? Então, eu era totalmente introspectivo, gente. Eu não falava, eu não me mexia, eu parecia um boneco, sabe? Perguntava o meu nome, parecia que estava me pedindo a fórmula de baixo, que era a mais complexa do mundo. Então, a forma que eu lidei com tanto preconceito foi esse, me botando no casulo, me excluindo, me achando feio, me, me excluindo de total forma. Então, foi bem difícil. Tinha aquela questão da lavagem cerebral, né? Que aquilo não faz bem para você, que você vai para o inferno. Todo tipo de argumento, eu já tive, todo tipo de, de sugestões eu já escutei, mas era algo que me fazia muito bem. O fato de eu estar na casa espírita me fazia muito bem. Me elevava, eu adoro tomar um passe, minha gente, eu sou a louca do passe. Por mim, eu estou sentindo muita falta, inclusive, de tomar um passe. Quando o passe é rápido, eu olho assim para o passe e só, mas já? Como assim? Então, a forma que eu lidei, infelizmente, eu não tinha muito recurso, eu não tinha muita oratória muito bem desenvolvida, então eu me calava. Era muito difícil. Agora, hoje em dia, eu já tenho munições psicológicas mesmo para lidar. Só que agora, nessa fase da minha vida, eu já não sofro mais esse tipo de questionamento, sabe? Eu vivi muito na infância e na adolescência. Mas a forma que eu encarava foi da pior forma possível, porque eu não conseguia me expressar, gente. Eu parecia um bonequinho, eu não me expressava, era horrível. E aí a gente traz esse contexto, me faz pensar muito o quanto hoje em dia nossas crianças e nossos jovens são mais autônomos, né? Eles têm mais essa criticidade, já vem deles. Eu acredito que é muito também responsável essa era digital, que ajuda muito também. Então, eu consigo perceber como, como uma criança dos anos 90, como eu, se comportava, e como as crianças hoje de 2020 e 2018 já têm mais facilidade de lidar com essas questões. Então, era isso, eu era muito, muito timidazinha. Eu acho que hoje em dia o espiritismo, o movimento espírita e a doutrina em geral, ela é mais, talvez pela facilidade de divulgação ser maior, muitos preconceitos já caíram por terra. Então, assim, eu não vejo tanto a reprodução de tantos preconceitos com a doutrina em si. Mas sim, época de adolescência, nossa, eu dizia que era espírita e meus amigos faziam assim, eita, espírita! E era bem isso, assim. E eu acredito que isso vem muito do medo do desconhecido e do medo do diferente, que é algo, infelizmente, inerente do instinto humano. E a gente, eventualmente, consegue passar por cima disso e aceitar o novo e aceitar e trabalhar com o diverso. Mas é muito comum as pessoas terem medo de diferente. E o espiritismo é diferente. É uma doutrina diferente que envolve espíritos, que envolve algo que é culturalmente falado como sendo algo perigoso e assustador, como o outro lado, né, o sobrenatural. E acho que isso acaba construindo, né, esse
preconceito vai sendo construído em cima disso. Eu sempre tentei trabalhar bastante o diálogo, então sempre que eu tinha a oportunidade de conversar com pessoas que não eram espíritas e que estavam com essa postura mais preconceituosa, eu procurava, não, gente, vamos conversar aqui. Quais são as suas dúvidas? O que você acha que é o espiritismo? E aí, quando a pessoa falava, eu dizia, veja só, não é bem isso. Então, pode contar como é que é a minha vivência espírita e como é que é, de fato, a vivência espírita. E aí, a gente tentava construir diálogo, nem sempre era possível. Mas, quando não era possível, paciência. Que legal, gente. Eu sou meio como uma calazans, né? Então eu sofri muito preconceito, bullying, gente. Minha vida toda eu tive bullying. Eu tenho quase 2 metros, tá? Eu tô aqui sentadinho, mas se eu levantar, vocês só vão ver minhas pernas, porque eu sou bem alto. Então eu sempre recebi bullying em escola. E por ser LGBT eu já sofri todo tipo de coisa, vocês podem imaginar. Já recebi pedrada em hora de recreio, nas costas, eu recebia tapa, assim, os meninos ficavam todos em corredores de um lado do outro, e quando eu passava no meio eu recebia tapa, eu não sabia quem era. Então eu tive que enfrentar a vida toda, tive que ser forte a vida toda. Então a gente vai aprendendo realmente a lidar com algumas coisas. E outros tipos de coisas que também que eu já passei que não está relacionado a preconceito, mas a gente recebe preconceito de uma outra forma, não LGBTfobia. Só que com o espiritismo, aí de tanto passar isso, aprender, comecei a entender que toda vez que eu me incomodava, começava a se intensificar, e quando eu levava na brincadeira, as coisas diminuíam, então eu comecei a usar esse jogo, do eu não estou me importando. Então, quando às vezes eu ia para o centro, e o pessoal dizia, já vai bater tambor, fazer macumba. Eu falei, eu vou mesmo, quer ir comigo? Né? Então eu começava a levar na brincadeira. E aí depois eu fui entendendo também que esse preconceito que as pessoas têm com a doutrina espírita está relacionado com preconceito com as religiões de matrizes africanas, que vem com a ideia de que pessoas negras são inferiores. Então tudo que envolve as pessoas negras, o que tem uma história com pessoas negras, é inferior. E aí eu comecei também a fazer com que as pessoas entendessem isso, né? Até tem gente que fala, eu sou espírita kardecista. Você está reproduzindo, né, o preconceito também. Por que você não pode dizer que é espírita? Porque vão confundir você com uma pessoa de religião africana. E qual é o problema? Né? Porque a religião africana é linda. Eu fui ubandista há 2 anos, estudei muito sobre orixás, plantas, a origem da Umbanda, que é muito mais antiga do que Jesus Cristo. Então, quando a gente vai entendendo, a gente vai despertando. E aí eu fui ajudando outras pessoas a entender. Mas eu não tenho nenhum preconceito, assim, nenhum problema com dizer que eu sou espírita, não. Porque quando eu fui ubandista, eu recebi preconceito por ser ubandista. Então, eu comecei também a levar na brincadeira, então eu já fui meio que preparando o meu terreno para quando chegasse na doutrina espírita também, então eu levo numa boa. Essa tua fala é muito bacana, porque eu lembro como as pessoas, falta de conhecimento também, né? Imaginavam que a casa espírita era uma casa de fenômenos, né? Eu lembro que as pessoas ficavam, e aí, tu vê espírito? Como é que é? A mesa é branca, gira. Eu digo, gente, o que é isso? Solene? Eu ficava muito impressionada com a impressão das pessoas tinham da casa espírita, né? Que parecia que era uma casa de fenômenos. E isso que você falou do espírita kardecista também era meu instinto de defesa. Eu sou espírita kardecista já para me livrar, né, do preconceito que as religiões africanas sofrem. E eu parei com isso, sabe? Eu digo, eu sou espírita e as pessoas interpretem do jeito que quiser. E porque o tempo também vai nos dando ferramentas para lidar com esses tipos de coisa, né? A gente vai amadurecendo com isso. Mas eu lembro que eu tinha pavor na minha adolescência de assumir assim a minha religião. Era bem complicado. Nossa, é muito legal. Perfeito. Pessoal, acho que Maravik Gold colocou uma pergunta bem interessante, né? Porque, pra gente comentar, porque que palestrante sempre trata a prática através do viés sexual. Eu acho que essa questão está muito relacionada a enxergar ser LGBT como algo, um desvio, como algo que, poxa, isso tem alguma coisa errada aqui. Então, dado isso, vamos levar para o viés sexual, porque é onde tem documentação na doutrina que fala de algumas determinadas situações em que a pessoa, por estar em algum processo de problemática sexual, acabou reencarnando como LGBT.
Aí volta muito para o que a gente falou no começo, né? Tipo, alguns casos isolados que são documentados na doutrina. Que aconteceu da pessoa vir LGBT por questão de planejamento encarnatório. Aí a galera se apega nisso para propagar a LGBTfobia e para propagar os preconceitos. Eu acredito que é bem por esse lado mesmo, sabe? Isso. E está muito relacionado, junto com o que o Raoni falou, né, com a questão realmente, como a gente estava falando no primeiro bloco da live, com a questão do tabu com o sexo. Então, se eu não tenho resolvido sexo e sexualidade na minha vida, eu vou sempre usar isso como desculpa para outras questões. E aquilo que eu disse, há alguns livros espíritas que vão falar casos de que uma determinada pessoa, em uma determinada existência, utilizou mal determinado tipo de situação, e aí veio naquela condição, naquela experiência. Mas é aquilo que a gente tem que ter muito cuidado na doutrina espírita e fazem muito, muito mesmo. Inclusive, eu vou fazer uma postagem sobre isso no Conectando. Fake news no movimento espírita, que é o pegar e tentar justificar tudo. Gente, parem de fazer isso, de se morrer um grupo coletivo e dizer que foi porque em 1900 e bolinha mataram um grupo de pessoas, ou se a pessoa morreu de tiro na rua porque na outra vida ela matou alguém. Gente, parem com isso, pelo amor de Deus. Ninguém tem livro aqui para saber o porquê a pessoa morreu, do que se trata a morte daquela pessoa, porque veio homossexual, ou veio hétero, porque se a gente for procurar, eu sempre faço esse questionamento. Quando alguém pergunta, por que nasceu gay? Por que nasceu hétero? Você é hétero por quê? Né? Se você está perguntando porque eu sou gay, por que você é hétero? A pessoa, eu não sei, então pronto. Simplesmente se é, gente. Então, aí vem com a questão lá de gregoriana, né? Lá na Idade Média, quando surgem os tabus do sexo, aí vai envolver a virgindade de Maria, Adão e Eva, que a gente já sabe que é um mito e tudo mais. Aí eles vão trabalhando, vai pegando, vai pesando. E aí, claro, como a Grécia tinha uma promiscuidade sexual todo, não era só LGBT, era todo mundo, vivia uma orgia maravilhosa, louca, né? Que eles tinham, né? Eles cultuavam sexo, e a igreja, né, pesou ali e ficou no inconsciente coletivo. Então, todo mundo que é espírita hoje passou por alguma religião, são poucas as pessoas que realmente nascem em berço espírita. Quando você nasce no berço espírita, parabéns, você vai ter uma bagagem maravilhosa. Mas se você passou por outras religiões, você vai trazer as caixinhas. E aí isso vai refletir na sua fala, vai refletir na maneira que você enxerga o mundo. E muita gente, ela coloca achismo, ela não estuda. Né? Tem palestrante espírita, por exemplo, que ele pega o que um determinado espírito falou, e aí tem o preconceito que está internalizado nessa pessoa, e aí ela tenta justificar um caso sem saber na pele o que realmente é. Né? Então, está muito relacionado com isso e muitos outros pontos, é algo muito amplo, tá? Então, mas é basicamente esse caminho que vem se discutindo aqui, né? Você falou um E eu pedi aquela falar, mas saiu. Você falou um negócio muito importante, que a gente, enquanto espírita, dentro do movimento espírita, tem muito essa urgência de querer descobrir o motivo pelo qual você reencarnou. Tipo, os motivos pelos quais a gente passa pelas coisas que a gente passa, a gente vem do jeito que a gente vem. É tipo, a pessoa veio, sei lá, um braço a menos porque... Socorro, agora o Raoni que travou. Raoni. Amiga, você voltou a pergunta? Quer falar alguma coisa? Pergunta amiga? Gente, tá meio punk aqui hoje, minha internet. Nunca aconteceu de me chancharem tanto na live. Passe nos roteadores. Eu já falei, vamos fazer passe nos roteadores. Botar lá o passezinho. Minha gente, vamos ajudar aqui. Nunca fui tão chanchada na minha vida de live. Galera, joga boa energia aí para essas internets, os amiguinhos. Vamos jogar bastante boa energia aí para essa live acontecer. Está sendo incrível. Cada depoimento de vocês está abrindo a mente cada vez mais. Eu sou um pouco mais... Sou LGBT, mas sou um pouco mais novo dentro da causa, tudo. Não sofri tanto preconceito como eu vejo alguns de vocês falaram, mas estou amando vendo isso. Deixa eu ver alguma perguntinha, até o meu amigo tá. Como inserir a pauta LGBTQI+, nas casas espíritas? O máximo que já vi nas palestras falando sobre homossexualidade. A gente respondeu a pergunta dela mais à frente, antes, né? Na hora que a gente estava abordando sobre o estudo, né?
Mas se Uhum. a Carla quiser falar alguma coisinha mais. Cacá, tem alguma coisa? Olha, eu percebo que a temática LGBT, a temática da diversidade como um todo, ela deve ser naturalizada, gente. Eu bato muito nessa tecla, porque eu percebo de quando o assunto é LGBTQIA+, eu sinto um peso, um medo. Eu acho que precisa se desprender desse medo, se desprender desses mitos, se informar e falar de forma natural. A gente não fala de Jesus, a gente não fala de espírito, a gente não fala de perispírito. Então, eu preciso que a gente, enquanto sociedade, precisa entender que a diversidade existe de forma natural. Então, a gente vai abordar o tema da homossexualidade como? Trazendo literaturas que retratem a condição homossexual de forma responsável, trazer filmes, trazer séries, a gente tem, gente, um leque de possibilidades. E isso eu digo do maternal a palestra adulta, sabe? Eu sou evangelizador infantil e eu estou esse ano com a turma do primeiro ciclo e eu levo esse assunto à tona. Claro que de uma forma que a faixa etária compreenda, né? A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa responsabilidade quanto educador. Mas eu acredito que a diversidade, a homossexualidade, de sua forma geral, ela tem que ser passada de forma natural, sem grande. Como é que eu vou dizer que meu filho. Como é que eu vou dizer para o meu filho que tem 2 homens, gente? Isso é tão 2000, Só né? fala, Leve. Aí tem que naturalizar as coisas, e uma forma de amor como qualquer outra, né? E isso é muito engraçado, minha gente, que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou pai, tá? E aí, antes de eu me assumir homossexual, eu tive um relacionamento hétero de 3 anos, e desse relacionamento surgiu meu filho, que é o Flávio Calazans Júnior, Oh, tá? E essa culpa me percorreu durante muito tempo. Vem cá, filho, aparecer. Me perseguiu por muito tempo, que eu ficava, meu Deus, como é que eu vou explicar para o meu filho, sabe, que ele tem um pai que é LGBT, que ele tem um pai que se monta. Isso foi, olha aqui, minha coisa ai, que linda. lindo! Qual é o nome dele? Ele é Júnior, Flávio Calazans Júnior. Aquieta aí esse cachorro, por Lindo. favor. E E aí, essa culpa também me percorreu por muito tempo, né? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou tratar disso? E aí eu entendi que isso teria que ser tido acompanhamento psicológico dentro da casa espírita. Olha que interessante, gente. Eu tenho uma super amiga que é psicóloga e ela me assistiu muito. E ela trata com naturalidade, responde o que ele lhe perguntar, sem medo. E eu fui indo conforme essas orientações. E hoje eu percebo que as pautas LGBT têm que ser tratadas da forma natural, como de fato é. E às vezes a gente bota peso onde não tem. E a sociedade que colocou esse peso, que atribuiu esse peso, né? E a gente, quanto LGBT, a gente, quanto educador, a gente precisa tirar esse peso, falar da diversidade de uma forma natural. Então, o conselho que eu dou, porque a gente entende que também a casa espírita é meio conservadora, é a gente que tem uma literatura maravilhosa que eu sempre recomendo para a educação infantil, que é Maia, o Bebê Arco-Íris, que é um livro da Xuxa, com a linguagem linda, com uma coisa bem lúdica, que conta a história de um anjinho que decidiu ter 2 mães, né? Então, uma forma de introduzir a diversidade nas casas espíritas para os maiores, né? Para os adultos. Introduz uma série, um episódio, vai introduzindo, é um trabalho de busca, de pesquisa, mas eu acredito que é super possível, eu acredito que é super viável, e você e a casa vai ganhar muito. Então, é trazer naturalidade, trazer coisas diferentes, e sair desse blá, 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 gente. O povo hoje quer ação. Então, bota uma série, faz uma discussão, faz uma encenação, vamos movimentar, gente, o babado é movimentar. Mas acho que o Maravilhosa. mais importante também, né, gente, é sempre trazer alguém que seja da vivência, né? Não ser hétero e passar a informação. Traz alguém da vivência. Temos tantos canais de pessoas. Agora, na pandemia, ficou muito mais fácil trazer esse conteúdo através de live.
A gente brinca até no privado meu, de Laura e João Paulo, que convite para live, para estudo no movimento espírita, você não pode piscar, que já vem vários. Então, e a gente sempre está aceitando, a gente está sempre aceitando e querendo tirar os preconceitos. Então, gente, vem atrás desse povo, chama para participar das aulas da mocidade, da sua reunião pública, online, e vamos esclarecer, né? Começar o 2022, que eu dei um bug agora na minha cabeça, que eu tô com 2019 na cabeça, começar 2022, todo mundo vacinado, e com uma ideia nova, sabe? Chegar a ter mais jovem na casa espírita, porque tá ficando só aquele povo que é mais antigo, conservador, e o jovem que é LGBT tá ficando excluidinho de lá. Sim. E aí, Raoni, quer falar algo também sobre meu amigo conectando? Eu acho que tem uma coisa muito, muito importante nessa fala do cuidado e do receio que as pessoas têm de falar sobre LGBT dentro da casa espírita, é o resquício de achar que ser LGBT é errado. Essa fala de o que eu vou dizer para as crianças sobre LGBT? É aquela coisa assim, por trás talvez seja uma fala assim, por que eu vou falar para a criança sobre algo que é errado? Então, as pessoas que acham que ser LGBT é errado, elas têm essa, mesmo que de forma inconsciente ou internalizada, elas têm esse receio de falar sobre LGBT. A partir do momento que a gente quebra isso, a gente naturaliza, né, como o Calazans muito bem falou, naturaliza o fato de ser LGBT, fica muito tranquilo, porque é muito mais fácil falar de algo que você sente com naturalidade. E uma coisa que é muito importante é a gente não ter medo de trazer materiais que não sejam necessariamente espíritas, porque tem muito material bom que fala sobre, que naturaliza a vivência LGBT e traz coisas muito importantes que não é necessariamente um material feito por entidades espíritas. Então, eu acho que isso é um grande passo que a gente precisa dar. Oi, gente. Desculpa. Isso, concordo plenamente. Acontece, amigo. E aí, qual o maior medo de vocês em relação ao movimento? Gente, eu acho que assim, o que eu estava conversando aqui antes, inclusive o Jean está aqui. Jean, um beijo para você, ele também tem abordado isso nas palestras dele. Precisamos ter cuidado. Eu acho que o meu medo, Alberto, tá? É de que as pessoas continuem propagando achismo dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita ela é linda, gente. Ela é libertadora. Ela é uma doutrina. Ela não é melhor do que nenhuma religião, tá? Primeiro, vamos parar. Vou colocar logo aqui isso. A doutrina espírita ela não é melhor do que nenhuma doutrina. Mas para mim, Alberto, ela me serve muito e me serve muito. Então, o meu medo é o movimento, as pessoas fazerem da doutrina espírita o que estão fazendo. Trazer muito achismo, pregar o que prega como se fosse a doutrina, né? Mas na verdade está relacionado com preconceito, às vezes tudo sem lógica, muito achismo. E se continuar nesse caminho, a gente vai cair em erros que outras doutrinas no tempo históricos, né, caiu. Então, para não cairmos, né, naquela coisa sem lógica, porque a doutrina é uma doutrina lógica. Então, eu penso que o meu medo é justamente a gente caminhar para esse lado, onde pregamos muito fake news espírita, porque está tendo muito, como se fosse a doutrina. E isso pode prejudicar a imagem da doutrina, né? Que é uma doutrina tão linda, tão libertadora. É o meu medo, tá? Eu acho que o espiritismo ele é uma doutrina, ele é a doutrina é necessário você não ter medo de desconstruir seus conceitos. Então, o que eu tenho muito medo é que as pessoas do movimento espírita não tenham essa disponibilidade de se desconstruir, entendeu? Então, se mantenham engessadas em pensamentos antigos, pensamentos antiquados, e não consigam abraçar o novo. Porque daqui para frente, as coisas vão mudar, não vão evoluir, vão avançar. Então, para tudo, não só para pautas LGBT+, mas para tudo. Ciência vai evoluir muito rápido, a gente está num processo de transição planetária. Então, ciência vai evoluir muito rápido, morais vão evoluir muito rápido, os conceitos morais, conceitos de convivência social. Então, tudo isso vai precisar haver muita conversação e muita discussão para que esses conceitos evoluam. Mas as pessoas têm que estar dispostas para que essa evolução chegue. Então, esse é o meu maior medo, que as pessoas se engessem e não estejam dispostas a avançar.
Ah, Aquela- complemento. Olha, eu acho que eu me senti muito contemplada na fala do colega que ele falou o medo do espiritismo é acabar caindo nessa zona do conservadorismo, né? Não se permitir se renovar. O espiritismo, assim como outras religiões, que eu também achei maravilhoso, que o espiritismo não está acima nem abaixo de ninguém. O espiritismo também trouxe alguns erros, né? Por muito tempo, como outras religiões também. Mas o que eu gosto, o que eu admiro muito no espiritismo é esse conceito do livre-arbítrio, sabe? Eu, quanto espírita, quando eu estou errando, eu digo, meu Deus, por que eu estou errando? Porque eu sei que você vai voltar para mim de alguma forma, não é? A gente erra consciente, aí o peso é maior, porque está errando, sabe que vai voltar para a gente, mas está ali, no erro. E aí o meu receio, minha tristeza, esse misto de emoções, é que o espiritismo não consiga dar esse passo, sabe? Ou que isso não seja porque eu percebo, às vezes o que eu percebo em outras religiões, é que vai fazendo Igreja do Amor, que é a igreja que aceita o LGBT, Igreja daquilo, que é a igreja que aceita a comunidade LGBT, mas a grande massa não tem esse verdadeiro acolhimento. Então, meu medo é que aconteça isso com o espiritismo, mas eu acredito que não, que o espiritismo ele é muito bem formulado, né? O espiritismo ele tem uma fundamentação muito concreta, mas o meu medo é que o espiritismo, de alguma forma, não consiga avançar, porque todo mundo quer a regeneração, né? Está todo mundo ansioso para o momento de regeneração. Mas eu acredito que a regeneração já está aí, esses conflitos, esse calor político, né? Isso tudo já aprendi, já... Ô, filho, vai lavar esse cachorro. Eu penso todo esse movimento já é a porta para a nossa transição planetária. Então é isso que eu acho, sabe? Uhum. Eu gosto muito de Vou uma fechar aqui, tá? frase que vai casar com o que você disse: só existe mundo regenerado se houver pessoas regeneradas, né? Então, se a gente só vai ter mundo regeneração se as pessoas estiverem no processo de regenerar-se. Enquanto as pessoas não estão se regenerando, vai ter todo esse processo aí. Então, a gente fica naquele delírio coletivo de que, o mundo vai mudar de uma hora para outra, né? Aquela coisa do que Jesus vai vir do céu, ainda fica meio que isso, né? A trombeta vai tocar e vai descer os anjos, aquela coisa maravilhosa, tipo Madonna cantando Like a Prayer. Então, então as pessoas ficam nessa expectativa. E, na verdade, não vai ser assim. É algo que é um passo a passo, né? Como a Calasa está dizendo. Então, se as pessoas elas não se despertam, elas não procuram, né, se interagir nas causas, lutar pelas causas, as coisas não vão acontecer. E aí eu repito um evangelho que eu fiz recentemente. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ponto 4, Espírito Erasto. No primeiro parágrafo ele vai dizer que, né, a missão dos espíritas é levar a doutrina espírita no exemplo, na ação, né, para todos, além das fronteiras da barreira espírita. Então precisamos orientar outras pessoas com amor, com respeito e bom senso. Então, se a gente não leva essas informações, se a gente não ajuda as pessoas a entenderem o que é LGBTfobia, por exemplo, racismo, machismo, desigualdades, preconceito, se a gente não se inflama com o que a gente está vivendo no mundo, no nosso país, estamos numa zona de desconforto. E não sou eu que estou dizendo. Podem ler lá o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas, ponto 4, tá? Vocês vão ver justamente isso. Ele vai dizer, espírita que não se revolta com as desigualdades sociais, com todo o processo que a gente vivencia, você está, né, fazendo meio que errado aí, entre aspas, o seu papel. Porque espírita que estuda, ele vai buscar trazer essa orientação, essa informação e lutar por um mundo melhor. Primeiro começa por si mesmo, pela transformação íntima, e depois para o planeta e para a sociedade. Galera, para dar uma encerrada no nosso papo, porque tá muito bom. A gente podia ficar horas aqui, mas vocês estão N coisas para fazer ainda. A última perguntinha do nosso amigo Caio aqui. Como vocês enxergam o futuro das casas espíritas pós essa pandemia toda? E aí, como vocês enxergam nossas casas espíritas depois disso tudo? Eu acho que a gente
enquanto movimento espírita, a gente, na verdade, não só a gente, mas todo o mundo teve um grande espaço de crescimento e de aprendizado com essa questão toda da pandemia, com essa obrigação que a gente acabou tendo de se distanciar socialmente. Então, eu acho que as casas espíritas no futuro, não no presente de fato, mas tipo, tendem a expandir seu horizonte de ação mais do que simplesmente a casa espírita. Tipo, a casa espírita continua sendo uma casa de acolhimento, um lugar da gente, nossa segunda casa, né? Mas eu acho que a zona de atuação da casa espírita pode ser muito mais amplificada agora que a gente tem acesso a ferramentas como Live, a ferramentas como Meet, como... poxa, por que o estudo da casa espírita precisa estar restrito somente àquele momento, naquele horário? A gente pode gravar, a gente pode mandar, a gente pode compartilhar. Então, eu acho que a gente precisa, nesse futuro, né, usar mais dessas ferramentas para acelerar a propagação e a divulgação do espiritismo. Eu acho que é isso que eu enxergo. Calazans? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? E aí essa movimentação toda que eu venho vivenciando, né? Nesse momento pandêmico de lives, com temas que eu nunca vi na casa espírita, de corpo presente. Eu acredito que o futuro da casa espírita é esse, sabe? A gente conseguindo estabelecer essa pandemia, a gente conseguindo voltar para a nossa rotina aos pouquinhos. Eu vislumbro uma casa espírita mais corajosa, né? Que se permita abordar certos temas que não é corriqueiros, né? Uma casa espírita mais tecnológica, porque a gente não pode deixar de utilizar esses serviços, né? Até por conta da juventude, se a gente não usa esse recurso tecnológico, a juventude se afasta. Então, eu vejo a casa artística, eu vejo a casa espírita se atualizando com o mundo. Eu sou muito otimista com isso. E trazendo a perspectiva LGBT dentro das casas espíritas, eu quero muito e eu vejo uma maior participação, um maior envolvimento, até porque a gente vem cobrando isso, né? Movimentos como esse é um ato também de cobrança. A gente está aqui falando da necessidade, da importância desse acolhimento, de falar sobre. Então, eu percebo uma casa espírita no futuro mais acolhedora, uma casa espírita mais desapegada de conservadorismo falso, né? Eu li muito aqui coisa no chat falando sobre o falso conservadorismo, que é tudo uma máscara, né? Então, eu vislumbro uma casa espírita mais humana, uma casa espírita mais cristã, porque eu estou aqui para cobrar, porque cobra, porque está o tempo todo. Não, você como LGBT precisa estar mostrando que é um corpo. Ai, gente, isso me dá uma aflição, que você é um corpo que merece respeito. Mas como assim, Brasil? Só porque eu sou LGBT eu tenho que ser exemplo de respeito? Eu acho que respeito é uma função de todos, não de um corpo LGBT. Então, se cobram tanto de mim, eu vou começar a cobrar também da casa espírita, como um todo, não é verdade? Então, eu vislumbro muito uma casa espírita mais cristã, mais receptiva, que abraça a diversidade verdadeiramente, que é isso que a gente está precisando, gente. Eu vislumbro o dia que o Brasil saia desse ranking, que essa violência pare de acontecer. Não só a violência física, mas a violência psicológica que a gente vive a todo momento, né? A violência verbal. Quantas vezes eu já não fui xingada na rua? Então, eu vislumbro não só a casa espírita, né? Mas um mundo menos tóxico. E aí é isso. Eu vislumbro muita coisa, né? Eu sou otimista demais. Mas a pegada é essa. Que perfeito. Não, caso com todos os pontos de vocês aqui, eu faço os meus também. Eu enxergo também a casa espírita no futuro mais humano. Oh, gente, meu irmão tá ligando aqui. Ele quer paçoca o fantoche. Desculpa, Miguel, depois eu te ligo. Eu vejo uma casa espírita mais humanizada, né, também. Eu estou sentindo um pouco falta de humanidade em muitas casas espíritas. Poucas as casas espíritas que você entra e você sente realmente essa irmandade, esse calor, essa presença, esse chegar. Porque às vezes
vezes você entra numa casa espírita e você entra, sai e ninguém nem pergunta quem você é, por que você está ali, como você chegou ali. Eu tô falando disso, por exemplo, da minha casa espírita. Tinha pessoas que eu não sabiam o nome. Então a gente começou a discutir essas questões. Por que precisa ser esse modelo de palestrinho? A pessoa está lá na frente, fica todo mundo assistindo, toma o passe e vai embora. Né? A gente se questiona muito isso na minha casa espírita. E tanto que agora, nossas reuniões online, a gente está colocando todo mundo para falar. Então a gente está trazendo dinâmica, a gente está fazendo brincadeiras no momento do evangelho, a gente está fazendo com que as pessoas se mostrem. Então, eu acho que a casa espírita ela está precisando ser mais humana, ela está precisando chegar nas pessoas, saber as dores que motivaram a pessoa a estar ali. Porque falar do evangelho, todo mundo já fala, todo mundo já sabe. Eu abro um vídeo aqui no YouTube, eu assisto uma palestra com um tema que vão falar na casa espírita. Mas aí eu vou na casa espírita, eu quero ser acolhido, eu quero ser abraçado, eu quero ser recebido, né? Então, quando você vai a uma casa espírita e você é acolhido, você é abraçado, você é ajudado, você volta. E o movimento espírita não é só palestra, é ação. Kardec cobra isso da gente, ele cobra ação, ele cobra que a gente faça pesquisa, que a gente busque atrás, que a gente transforme o mundo. Se a gente fica só na falar, a gente já está acostumado, é muita informação na TV, no rádio, no YouTube, no celular, você abre aqui. Então, a gente precisa ser mais humano. E mais uma vez, eu vou parabenizar aqui desde o início, né, a live, ao Cauã, que pela iniciativa, porque nem toda casa espírita faz isso. Então, trazer pessoas LGBTs, cada um aqui, eu tô achando a live tão diversa, tá tão colorida, tá tão linda aqui, que é importante. Cada um vai trazendo um pouquinho do que sabe, vai somando, e tem essas pessoas que estão assistindo agora, essas 28 por enquanto agora, né, mas teve mais, a gente passou aqui umas 50 e poucas pessoas, e a gente está trazendo informação, e eu acho que estamos plantando a sementinha do amanhã. Então, se a gente não faz esse movimento do agora, né, a gente não trabalha para a transformação do amanhã. Então, precisa começar agora, precisamos falar do agora, né? Então, só para complementar o que vocês já falaram, vocês falaram muito bem, e é isso, é o que eu penso também. Um beijo, Mobo, tá aqui com a gente. Galera, que live maravilhosa. Foi maravilhoso. Para a gente chegar nas considerações finais, vocês têm alguma coisa para falar, como considerações finais? Eu só tenho a agradecer a vocês toparem essa loucura dessa primeira live. Se vocês estão assistindo a gente, manda para os amigos essa live. Vou jogar uma enquete no nosso stories depois. Se vocês querem uma segunda parte do evento, talvez já tenha essa segunda parte. Mas se vocês quiserem, eu vou fazer democrático para vocês votarem se querem mais gente falando sobre esse tema. Então, vou botar lá nas enquetes. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Vocês foram os pioneiros para essa parada. Obrigado mesmo por abraçarem essa ideia e estarem junto com a gente. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Tenho que agradecer a vocês. Considerações finais agora está aberto para vocês. Gente, muito obrigado. Assim, eu que agradeço, acho que todo mundo aqui, a gente tem muito a agradecer, né? Por todo esse acolhimento e todo esse momento de aprendizado que a gente teve nessa live. E eu acredito que é muito o que a gente já falou, né? Vamos seguir em frente, divulgando a doutrina, divulgando o acolhimento às pessoas LGBT e garantindo que a gente consiga fazer parte dessa construção desse futuro. Acho que é isso aí. Calazans? Isso. Olha, eu queria agradecer novamente pela oportunidade. Eu acho que momentos como esse fortalecem, atinge muitas classes, né? A classe LGBTQIA+, a classe espírita, a classe negra, a classe feminina. Eu acho que momentos como esse enriquecem conhecimento, né? A gente vive em tempos caóticos, onde, mais uma vez, eu trago a urgência da comunicação, a urgência do estudar, e espaços como esses, onde a gente planta aquela semenha que vai crescer, vai ficar lá na frente. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu sou fruto de momentos como esse. E aí eu quero agradecer a você, Cauê, por ser essa pessoa tão à frente, essa pessoa tão dedicada, essa pessoa tão amorosa, essa pessoa que me anima tanto, que me bota lá para cima. Eu quero agradecer aos meus amigos aqui, parceiros, tão inteligentes, que trouxeram tanto conhecimento, somaram tanto. Eu fico extremamente emocionada com momentos como esse, porque eu sinto, gente, eu fico toda arrepiada. Eu sinto de coração que a gente está fazendo a diferença. E eu falo isso sem o menor ego e orgulho, sabe? Mas eu falo isso porque é importante. Enquanto a gente está aqui, tem
algum LGBT sofrendo qualquer tipo de violência. Então, a gente está fazendo a diferença para lá na frente. Aí já teve pessoas lá atrás que fizeram muito pela gente. Porque se eu estou aqui hoje de peruca, maquiadíssima, é porque alguém lá atrás lutou para que eu pudesse ter esse direito hoje, não é? Então, eu reforço a importância de espaços como esse. E o impacto, a força que a gente tem quando realiza momentos como esse. Então, um abraço no coração de todo mundo que acompanhou. Acho que teve muito envolvimento, isso é tão gostoso, né? Todo mundo aí que deixou coraçãozinho, deixou pergunta, deixou experiências. Vocês são incríveis. Sem vocês também a gente não ia estar aqui falando para ninguém, na verdade. Então, eu só tenho que agradecer. Eu estou extremamente feliz. Eu não vou me desmontar nem tão cedo, porque eu estou tão enérgica, eu vou ficar aqui andando pela casa, curtindo a nossa parada. Eu quero stories depois, só aqui de Calazans toda montada, fazendo as coisas. Eu quero stories, eu quero blogueiragem. Engraçado que na hora que ela abriu, eu achei que era Beyoncé, gente, que tava com a gente. Gente, ganhei um ano, né? Com esse eu já chegar cantando I'm a single lady, I'm a single lady. Eu quero agradecer. Imagina, gente. Ai, meu Deus, estou agora me sentindo. Gente, eu quero agradecer também. Eu acho que já agradeci várias vezes ao Cauã pela iniciativa, a todo mundo que tá aqui. Eu quero mandar um beijo também pro Jean, que é uma inspiração para mim. O Jean e a Carol Minas Espíritas foram que me deram pontapé para mim tomar coragem para o Conectando Caminhos. Eles me deram eu vou dizer que é meus padrinhos, entre aspas, aqui também do Conectando. E um beijo, Jean, que também desenvolve um trabalho lindo, inspiração para todos nós, né? E quero agradecer também ao Calazans. Eu estou apaixonado aqui pela personagem, né? Pela drag maravilhosa, energia linda, né? O Raoni também, quanto conhecimento, coisa mais linda. Todos os amigos estão com a gente aqui presente. E eu só tenho a agradecer, né? Que vocês possam compartilhar essa live, que não fique só aqui. Tem muito conteúdo bom, tá? Tem muita gente compartilhando materiais bons aí na internet. Várias pessoas LGBTs espíritas que desenvolvem trabalhos lindos. Compartilhem isso, mandem para as pessoas, levem para sua casa espírita, converse com as pessoas para dentro da sua casa, provoque diálogos. Se a gente não começa a fazer esses questionamentos, a gente não faz a diferença, tá? Então precisamos do nosso dia a dia. E para finalizar, eu ia cantar, gente, Born This Way, Lady Gaga aqui. Mas eu fiquei tão nervoso que eu falei, eu não vou cantar porque eu vou desafinar feio, igual um horror aqui. Mas eu vou cantar um trecho da música Diversidade Lenine, né? O nome da música é Diversidade, o cantor é Lenine. E é uma música que eu amo muito, eu uso muito nos programas que eu faço. E eu acho que ela fecha bem, né, a questão da diversidade. Então é o seguinte. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com a sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Então que possamos compreender que a diversidade, né, tá aí porque é o pensamento de Deus, né? Foi para diferenciar que todos nós estamos aqui. O mundo seria chato se fosse todo mundo igual. Então, estamos aqui para colorir o mundo e mostrar que toda forma de amor, de ser e de existir é importante. Viva, né, a igualdade e celebremos, né, a diversidade. É isso. Gente, vocês arrasaram muito, muito, Lindo, muito. arrasou. Gente, chama esse povo para fazer live. Calazans, ela fez um estudo, gente, no meu outro grupo do Instagram que eu tenho, que é o Jovens com Ivone, que foi o Maquia e Fala. Ela falou sobre diversidade se maquiando. Gente, vocês precisam ver. Convidem ela para as suas cidades, convidem ela para as palestras espíritas, convidem todos que estão aqui. Só gratidão mesmo por vocês terem topado. Obrigado mesmo. Depois do Beto cantar essa música linda, acho que está mais expressado. Gratidão por tudo. E até uma próxima, se vocês quiserem. O Stories vai estar lá daqui a pouquinho para vocês votarem se querem uma segunda parada. Uma segunda não, continuação, né? Porque a parada vai continuar normalmente. Só que a parada espírita, se quiserem ver de novo, vou deixar a enquete para vocês. Talvez já está engajada, mas só se vocês quiserem. Então, vão lá depois nos Stories. E obrigado mesmo, gente. Foi muito gostoso o papo. Gratidão. Deixou o coração até quentinho. Obrigado. Um beijo e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Ô, gente, antes de fechar aqui, vamos fazer um print com vocês. Tá? Com toda uma posição maravilhosa.
Que eu ia tirar um print de você, mas tava todo... eu não queria deixar ninguém feio. Então vamos ficar todo mundo bonitinho aqui. Vamos lá. 3, Vamos lá. 2, 1. Foi. Beijo, gente. Um beijo e até a próxima, se vocês quiserem. Tchau!